pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje a gente vai começar com as dicas de direito empresarial para sua prova da OAB aqui no Trilhante. A prova de empresarial na OAB, ela tem cerca de 5 questões, então é uma matéria aí relativamente importante. Agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria geral, os conceitos iniciais. Primeiro, vamos falar o que é atividade empresarial. O que é atividade empresarial? Quais são os requisitos para a gente reconhecer uma atividade empresarial? Na verdade, são 3 requisitos. Um deles é que a atividade empresarial ela é uma atividade econômica, ela é voltada para o mercado, ela visa lucro. Então, uma fundação ou uma ONG, por exemplo, não podem ser consideradas atividades empresariais, porque elas não têm esse requisito econômico. Outro requisito é que a atividade empresarial ela é exercida com profissionalismo, com habitualidade. E também ela é uma atividade organizada, tem organização dos fatores de produção. E é uma atividade voltada para a produção, para a prestação de serviços e para a circulação de mercadorias. E o que é uma atividade não empresarial? O que é uma atividade que não é considerada uma atividade empresarial? A atividade não empresarial, ela também pode ser econômica e ela também pode ter o requisito do profissionalismo, mas ela não é organizada. Ela tem o requisito da pessoalidade. Ela não tem organização dos fatores de produção, mas ela tem o requisito da pessoalidade. Por exemplo, quando a gente vai procurar um médico, a gente procura o médico pela especialidade desse médico. A gente procura o médico pela pessoa. E já quando a gente vai numa loja de sapatos ou numa padaria, a gente não vai lá pelo padeiro ou pelo atendente da loja de sapatos ou pelo aquele que fez o sapato. A gente vai simplesmente pelo pão ou pelo sapato em si e não pela pessoa. A atividade não empresarial está classificada lá no artigo 966, no parágrafo único do Código Civil. E lá fala assim que não é empresário aquele que exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o profissional liberal, como eu falei, o médico, ele não é empresário, mas se ele constitui elemento de empresa, ele vai ser considerado empresário. Elemento de empresa é, por exemplo, o médico dentro do hospital. Dentro do hospital, aquele médico é um empresário. Outro exemplo que eu posso dar é um pet shop que oferece serviços de um veterinário. Dentro daquele pet shop, o veterinário ele é um elemento da empresa, então ele vai ser considerado um empresário. Atenção, hein? Lembrando das aulinhas de ética, o advogado, a atividade da advocacia, o advogado ele jamais vai ser empresário, jamais vai ser atividade empresária, a atividade da advocacia. Isso está lá nos artigos 15 e 16 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, quem pode ser empresário? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ser empresários. A pessoa física, ela aparece como empresário na forma do empresário individual e da EIRELI, e a pessoa jurídica na forma da sociedade empresária. E quais são os requisitos para ser um empresário individual? São 2 requisitos e está lá no artigo 972 do Código Civil. O primeiro requisito é ser capaz e o segundo é ser livre de impedimentos. Algumas pessoas são consideradas impedidas para exercer atividade empresarial. Por exemplo, a pessoa que já é falida ou o servidor público federal, o magistrado, o membro do MP, o militar na ativa, todos esses são considerados impedidos para ser empresário individual. Mas e o incapaz? O incapaz tem uma regrinha aí diferente. Em regra, como regra geral, ele não pode iniciar uma atividade empresarial, mas ele pode continuar. Em que hipóteses ele pode continuar? Quando ele herda aquela atividade empresarial e quando ele é acometido por uma incapacidade, quando tem uma incapacidade superveniente. Ele já era empresário, ele já tinha aquela empresa, mas ele foi acometido por algo que o deixou incapaz depois. Então, ele pode continuar a atividade empresarial só nessas 2 hipóteses, herança e incapacidade superveniente, mas sempre sob representação ou assistência. Isso está lá no artigo 974 do Código Civil. O empresário individual, ele não adquire personalidade jurídica com registro lá na junta comercial. Esse registro ele é meramente declaratório, porque o empresário individual ele já era empresário mesmo antes de se registrar, mas ele era um empresário irregular. Com o registro, ele se torna um empresário regular, mas ele não adquire personalidade jurídica. Então, ele ainda vai continuar tendo responsabilidade ilimitada, ou seja, ele assume todo o risco da atividade. Ele vai responder com os bens pessoais também pelas dívidas
da empresa. Então, qual que é a vantagem de ser um empresário individual? Por que alguém vai querer ser um empresário individual? Porque o empresário individual é o único que pode se tornar microempresário individual. E microempresário individual é o que paga menos imposto. Para ser microempresário individual, tem que ter uma receita bruta anual de até R$ 60.000. E também só pode ter um funcionário que ganhe até, no máximo, um salário mínimo, salvo se na categoria profissional dispuser coisa diferente. Isso está lá no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006. Uma observação importante: o empresário individual ele não depende da vênia conjugal, ou seja, da autorização da esposa ou do marido para alienar bens imóveis que sejam relativos à atividade empresarial. Lá no artigo 978 do Código Civil está essa regrinha. Agora a gente vai falar um pouco da EIRELI. A EIRELI ela surgiu em 2011, é uma lei de 2011, que é a Lei 12.441. Que estabeleceu que o empresário individual ele pode ter responsabilidade limitada caso ele se registre como EIRELI. Então, se o empresário individual, que antes ele não tinha personalidade jurídica e a sua responsabilidade era ilimitada, com essa lei da EIRELI, ele pode ter personalidade jurídica e responsabilidade limitada. Mas tem uma regrinha, é necessário integralizar 100 salários mínimos. Então, ele tem que provar que ele colocou esses 100 salários mínimos, tem que estar integralizado. Lá no artigo 908A do Código Civil, tem a regrinha desses 100 salários mínimos. Então, a EIRELI, ela não se trata de sociedade unipessoal, não é uma sociedade unipessoal, é apenas uma pessoa física que se registrou na junta comercial e adquiriu personalidade jurídica. E o registro aqui, nesse caso, diferente do empresário individual que era só declaratório, aqui o registro é constitutivo, porque não existe a EIRELI irregular. A EIRELI irregular é o empresário individual que não se registrou. Se ele se registrar como EIRELI, ele se torna uma EIRELI regular, o registro constitui a EIRELI. Então, pessoal, é isso, foram as dicas de hoje. Uma introduçãozinha aí sobre direito empresarial, eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Tchau, tchau!